Uma outra hipótese de invalidade da sentença pela ausência de fundamentação válida, diz o inciso 3º, quando a sentença invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, que são aqueles argumentos coringa, né? O juiz usa defiro porque presentes os requisitos, ou indefiro porque ausentes os requisitos, tendo em vista o conjunto probatório. Ora, é preciso que o juiz defina exatamente onde está, no caso concreto, a impressão que ele tira daquela norma. Quer dizer, onde está esta correlação lógica e evidente entre aquilo que é o argumento de fato de direito e aquilo que a norma eventualmente diria. Expressões do tipo, viola sem dúvida o princípio da razoabilidade. Por qual motivo viola? Onde viola? Qual é a interpretação para que se tenha por violado aquele princípio no caso concreto? É preciso então que se dê forma real a um argumento. Portanto, essa ideia de que o juiz pode invocar motivo sem dizer razão pela qual está usando aquele motivo, absolutamente não procede. O inciso 4 talvez seja o mais difícil e aquele que vai exigir maior continuidade de estudo. Diz o seguinte: não é válida a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juiz. Quer dizer o seguinte: quando a parte apresenta para o juiz argumentos variados, fundamentos vários, cada um por si, que se prestaria a ter uma decisão favorável à parte, portanto a parte apresenta vários argumentos, e cada um desses argumentos seria razoável para admitir-se alguma coisa em seu favor, diz o artigo 4, ou pretende dizer, que se exigiria do magistrado que enfrentasse cada um desses argumentos dizendo por que ele, no caso concreto, não tem valia. Essa é uma discussão que ainda não terminou. Por quê? Porque, historicamente, durante décadas, sempre prevaleceu aquele princípio dami factum dabot bius, ou seja, o juiz recebe um conjunto de fatos e devolve uma solução jurídica. E sempre se disse que o juiz não precisava se envolver com cada um dos argumentos trazidos pelas partes. Bastava que ele desse o argumento final, que era, na visão dele, o argumento que resolveria a questão. É óbvio que quem ganha a ação não está tão interessado em saber quais dos seus argumentos foram válidos ou não foram, porque ele ganhou. Agora, quem perde a ação, quem tem um prejuízo decorrente daquela decisão, teria todo o interesse em saber por que determinado argumento dele não foi aceito. Por que determinada proposta argumentativa foi afastada pelo magistrado. Qual é a briga, portanto, que a gente encontra nesse inciso? De um lado, os magistrados dizendo, não preciso ficar discutindo cada um dos argumentos, cada um dos fundamentos. Eu resolvo ali e não sou perito de argumento. Eu não preciso ficar respondendo o argumento. Não é um questionário a inicial, nem a contestação. E de outro lado, os advogados, basicamente, alguns juristas que entendem que não se trata de exigir do juiz que fique respondendo a perguntas, mas se trata de esvaziar, do ponto de vista da argumentação, todas as expectativas da parte. Isso serviria até para ela se convencer de que não tem razão. Porque na medida em que o juiz julga de um jeito contrário aos meus interesses, sem dizer quais meus argumentos ou por que os meus argumentos não foram aceitos, cria-se sempre para mim a expectativa de recurso. Eu sempre vou achar que tenho razão. O que se tem, portanto, aqui numa verdadeira briga de juristas é saber se o juiz deve ou não deve, ao negar uma certa pretensão, debruçar-se sobre cada um dos argumentos ou fundamentos da parte que perdeu e elaborar para cada um desses argumentos uma conclusão de sua inadmissibilidade. E de outro lado, outros dizendo que não, que o juiz julga a causa e não fica respondendo argumentos. Esse artigo 489, parágrafo inciso 4, ele vai ter depois um correspondente lá em embargos de declaração. Por quê, gente? Porque um dos motivos que permitem que a gente entre com embargos de declaração, que é um recurso para melhorar a decisão, para complementar a decisão, é justamente esse inciso 4. E de modo que eu posso imaginar que se continuar não sendo completada, nós teremos aqui uma sentença nula. Uma sentença que aparentemente julga o caso, mas é nula por não dar ao perdedor a oportunidade de conhecer todos os seus argumentos. Então esse inciso 4 é um dilema e a gente ainda vai ter que elaborar alguma coisa sobre esse parágrafo, esse inciso 4. Durante as aulas a gente vai
ter a possibilidade de continuar com esse estudo, ok?